Sejam bem-vindos, professor Sayão aqui hoje falando sobre esse tema que tem atingido muita gente da comunidade cristã, falando sobre línguas, né? São línguas estranhas, são línguas angelicais. Do que é que a gente está falando hoje? O tema vai realmente, vamos dizer literalmente, pegar fogo. Ainda existem. Como é que a gente olha para essa questão? Na verdade, olha, para vocês entenderem como esse assunto, todo mundo sabe, né, que a questão as línguas são muito discutidas, né, lá na carta primeiro aos Coríntios. Então dá uma olhada só nesse material aqui, um grande comentário do Gordon Fee, que inclusive um grande estudioso, famoso professor do seminário Gordon Conwell, que tem aí uma grande abertura para essa realidade do poder do Espírito Santo, uma obra gigante, um comentário com mais de 1000 páginas que discute essa questão e é recomendado para quem quer estudar do assunto. Certamente é algo que vale a pena, né? E também, eu sei que não é um material hoje tão disponível assim, mas se quem encontrar ainda, esse livro é uma preciosidade, do Frederick Dale Brunner, Teologia do Espírito Santo, que a Vida Nova publicou há bastante tempo, não está mais disponível, mas é um material muito bem elaborado, com muita discussão, que tem toda a pertinência, todo o valor para essa discussão que envolve a nossa conversa dessa noite. E só para vocês verem como isso é um tema tão significativo e relevante, olha só o que eu tenho aqui para vocês. Olha, uma publicação em inglês, né, sobre o falar em línguas, publicada pela editora Eerdmans, né? Você tem aqui uma série de artigos, um livro com mais de 500 páginas só sobre esse assunto, do ponto de vista teológico, eclesiológico, de diversos tipos de enfoque que nós temos aqui, e certamente tem toda a diferença compreender mais a respeito desse assunto tão importante. Aliás, eu começo falando para vocês que normalmente quem visita Jerusalém, e a gente está falando sobre línguas nos levam não somente, né, à questão aí do Pentecoste, mas também, né, da carta de Paulo, a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Então, muita gente imagina, por exemplo, que o Pentecoste aconteceu no cenário de onde ali é chamado o cenáculo, mas provavelmente essa realidade aconteceu bem ali junto do Templo de Jerusalém. Então, a gente não faz ideia disso, não parece, né, ser essa a realidade pertinente, e nós vamos entender por que, começando a ver essa localidade especial, esse Pentecoste que tem a ver com a questão da chegada do Espírito Santo, daquilo que vai envolver essa ação do Espírito muito especial, discutida e apresentada nas Escrituras. Então, nós vamos ver isso e vamos ver como é que a gente conversa. Vamos dar uma olhada aqui, por exemplo, olha o que eu trouxe para vocês hoje, uma maquete do Templo de Jerusalém trazida de lá. Esse é o templo da época de Jesus. Você pode olhar aqui, né? Aqui nós temos a área interna, né? Aqui fora ficava o pátio dos gentios, né? Nós temos aqui o lado leste do templo, aqui atrás é o lado oeste ou ocidental, né? E aqui nós tínhamos a primeira área, que era chamada o Esrat Nashim, pátio das mulheres, depois aqui, onde entravam os levitas, o sacrifício, e o próprio lugar onde estava o lugar santo e o lugar santíssimo. Você pode observar. Olha que coisa interessante, olhando para o templo assim, né, nós vamos ver que fora da área do pátio dos gentios para cá, na parte externa, é o lugar mais provável onde aconteceu de fato a realidade do Pentecoste, conforme nós encontramos lá no texto de Atos, capítulo 2. E aí nós vamos ter uma
realidade muito interessante que fala sobre a história dos primeiros seguidores de Jesus, e você sabe, o Espírito Santo chegou com chamas de fogo, fogo que chegaram sobre a cabeça, né, junto com as línguas e também com aquilo que nós vemos chamado do vento muito forte. Aquela comunidade da fé, né, que recebe o Espírito, se dedica, né, à oração e a palavra divina se torna voltada para isso. E é interessante que um dos aspectos fundamentais do Pentecoste que tem a ver com o oposto da Torre de Babel, essa realidade do Pentecoste também tem um significado do cumprimento da profecia de Joel e, ao mesmo tempo, inaugura essa realidade plena da nova aliança que veio trazer a ideia da lei de Deus, que agora passa a estar nos nossos corações, na mudança da direção da nossa vida, da nossa realidade. Então vamos aí agora para a nossa reflexão direta, o nosso aprendizado, que você vai acompanhar agora, e eu vou então começar a apresentar aí o nosso conteúdo do PowerPoint desse nosso encontro especial para aprender, entender mais sobre essa questão que envolve a realidade da ação do Espírito Santo e a sua relação com as línguas. Então, vamos lá agora para que todos venham a compreender e discutir essa questão. E, claro, você vai aí, né, e pode, guardando as suas perguntas e apresentando daqui a pouco. Vamos lá. Línguas na igreja primitiva. Seriam línguas angelicais, línguas de outro tipo, eram línguas permanentes? Como é que a gente vê isso? A gente começa olhando para essa questão em Atos capítulo 2, e o que encontramos lá? Chegando o dia de Pentecoste, para todo mundo entender bem, Pentecoste é a festa judaica de Shavuot, né? Pentecoste é o nome grego que ela recebeu, porque Pentecoste são 50 dias depois da Páscoa. Estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados, né? Por isso a sugestão de que eles estão realmente na área do templo. E viram que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. É interessante a gente ver essa referência aqui do falar em línguas, que em Atos aparecem duas palavras, uma palavra, a palavra glossa, e outra palavra, dialecta. Havia em Jerusalém judeus tementes a Deus são gentios interessados na fé judaica e no Deus único conhecido por Israel, vindos de todas as nações do mundo, né, por causa da festa. Lembre-se que 3 vezes por ano eles iam para Jerusalém para adorar nesse templo, né, enorme. A maquete eu mostrei para vocês aqui, o templo chegava a ter quase 50 metros de altura. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Então você pode imaginar, tem uma multidão, né? E eles ouvem falar entaídia dialecta, diz o grego, né, na sua própria língua. Nesse caso, já vemos que em Atos 2, as línguas que aparecem aqui são línguas conhecidas, são línguas faladas por diversos grupos naquela região. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos estes homens que estão falando? Até porque os galileus tinham um sotaque diferente das pessoas da Judéia, da região de Jerusalém. Então, como os ouvimos, cada um de nós, em nossa própria língua materna?
Então veja aí, são o quê? Judeus tementes a Deus, que foram a Jerusalém para adorar, e, claro, eles falam, né, hebraico e possivelmente também aramaico e grego, que é a língua que todo mundo conhece, mas eles vêm de lugares onde existe uma língua peculiar daquela região. Então, partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, do Ponto, e da província da Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e das partes da Líbia próximas a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes. Nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. E aí nós temos com clareza o fato de que o Pentecoste acontece um milagre que eles falam, mas o milagre também acontece porque essas pessoas estão ouvindo na própria língua. Porque você imagina uma multidão ali em volta, o grupo dos que estão ali, dos discípulos que vão receber a chegada do Espírito Santo, eles poderiam falar e aquilo virá como se fosse uma balbúrdia, uma confusão. Mas a coisa é tão impressionante que as pessoas ouvem na língua que eles conhecem. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: que significa isso? E no final, com a descida do Espírito, os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de 3.000 pessoas. Veja só que coisa impressionante o que significa isso. E agora vamos aqui olhar Jerusalém na época do primeiro século, na época do Novo Testamento, né? Aqui eu tenho a cidade, digamos assim, num tamanho um pouquinho maior do que ela era na época dos discípulos, né? Aquela parte mais lá no final, ela surgiu depois um pouco, né? Aquela última parte depois dessa muralha que passa aqui no meio. Mas vocês podem ver, né, a área do templo ali, veja como o templo é grande, essa área toda tinha 144.000 metros quadrados, e observem essa flecha vermelha pequena, tá vendo essa área para onde ela aponta aqui? É muito provável que tudo aconteceu aqui, antes das pessoas entrarem no templo para fazerem, de fato, as suas, vamos dizer, práticas religiosas lá. Tanto que é interessante que a arqueologia descobriu aqui nessa região não só uma escadaria original da época de Jesus e dos discípulos, né, que era a entrada do templo, e nessa área está cheio de tanques de purificação, os chamados mikvaot, né? Um mikveh é um tanque de purificação em que os judeus faziam ali os seus banhos rituais conforme a orientação do livro de Levítico. Aí você agora entende, né, como é possível em Jerusalém, que não tem rio, né, assim, grande, que não tem espaço, como é que esse pessoal foi batizado? E falando de batismo aqui, de 3.000 pessoas, agora sim, ali você tem uma série de lugares, por isso, os estudiosos mais, assim, detalhados, eles entendem, e que foi ali, e parece que isso tem todo o sentido. Agora vamos olhar, porque já que a primeira menção das línguas está relacionada com o Pentecostes, então vamos pensar um pouquinho sobre o Pentecostes, né? O que aparece aí? Nós temos o que é a era presente acontecendo, e então a experiência com o Espírito Santo acontece nessa transição da antiga aliança para a nova aliança, com a chegada do Messias Jesus e a mensagem de salvação sendo ampliada a partir de Jerusalém, Judeia, depois Samaria, confins da terra.
Aí nós temos o Pentecoste inaugurando essa chegada dessa era vindoura com a nova aliança, e isso prossegue até a volta de Cristo. Então o Pentecoste é fundamental, inclusive é curioso e interessante que a morte e a ressurreição de Jesus acontecem na Páscoa, e a chegada do Espírito Santo no Pentecoste. São as duas festas primeiras, né, no calendário judaico, né, e depois, no final, nós vamos ter aquilo que é chamada festa de Sukkot, tabernáculos, né, ou das cabanas, que tem a ver com a ideia de habitação, e muitos estudiosos dizem que a volta de Cristo tem a ver com essa festa, fazendo a conexão completa. E olha só, olhando para isso, para a gente entender bem, né, quando vem aí o Espírito, nós temos essa perspectiva importante para a gente entender que a era presente, com a vinda de Jesus, e particularmente com o envio do Espírito, nós temos ao mesmo tempo a coexistência com a era vindoura, até que na eternidade somente a era vindoura vai prevalecer, um conceito importante para a gente poder entender essa realidade. Mas vamos lá, o Espírito Santo, tem muita coisa para a gente falar do Espírito Santo no Antigo Testamento, mas não é o foco, né, do nosso estudo hoje, já que a atenção maior tem a ver com a questão das línguas, né? Um bom estudioso do Novo Testamento e da teologia é o senhor Wayne Grudem. Ele escreveu uma frase que vale ser ressaltada: a obra do Espírito Santo consiste em manifestar a presença ativa de Deus no mundo, em especial na igreja. Importante isso, porque quando a gente pensa em línguas, ou profecias, ou curas, a pergunta é: o que é que nós temos em vista? Qual que é o foco disso? Qual é a direção dessa realidade? E esse Espírito que age com essa intenção de manifestar essa ação divina no mundo, ele concede dons. Uma coisa muito curiosa e interessante, né, que o Espírito vai agindo para distribuir na comunidade da fé, na Igreja de Cristo, o que são chamados dons espirituais. E aí nós vamos falar sobre isso. Por quê? Porque quando a gente fala em línguas, as línguas aparecem no momento da descida do Espírito. Mas as línguas também são apresentadas como um dom espiritual. E, ao mesmo tempo, a gente vai ver que um bom grupo de cristãos do mundo entendem que as línguas também podem ser um sinal de uma experiência especial com o Espírito Santo. Então, na verdade, você tem 3 elementos assim que estão ligados à questão das línguas. Além disso, a gente precisa pensar sobre as línguas, se elas são autênticas ou não, e se elas permanecem, do ponto de vista bíblico, nos dias de hoje ou não. O que a gente vai observar? Os dons do Espírito são discutidos em Romanos, em 1 Coríntios, em Efésios, principalmente aí quando a gente olha para o Novo Testamento. E é interessante que nós temos várias passagens que ressaltam a realidade de que quando Jesus, né, é batizado, e João Batista menciona, isso aparece nos 4 evangelhos, eu destaco aqui Mateus e Marcos, ele diz: eu lhes batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim, mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar, ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então essa promessa do Espírito, inclusive aqui o Espírito é distinto de fogo. Fogo aqui quer dizer juízo. Espírito aqui quer dizer ser incluído nessa realidade da nova aliança. Então isso é anunciado, e essa frase, essa expressão batismo com o Espírito vai ter uma grande importância na história da igreja cristã. O que é importante? A gente pode ter visões diferentes, perspectivas aí que como é que a gente entende bem a realidade do Espírito Santo, aquilo que a teologia chama de pneumatologia, mas atenção, todo mundo
que de fato recebeu Cristo na sua vida, que se converteu a Jesus, né, isso não quer dizer que não é que a pessoa pertence a uma comunidade religiosa, não, a pessoa que tem de fato a experiência de nascer de novo espiritualmente. O texto diz: pois em um só corpo todos nós fomos, atenção, batizados em um único Espírito. O grego permite a gente traduzir batizados por um único Espírito. A preposição ali, né, em, com, o que é o caso dativo no grego, permite isso. E aí, o que está envolvido? Judeus, gregos, escravos, livres, a todos nós foi dado de beber de um único Espírito. Então, o que é importante entender? Todo verdadeiro discípulo de Jesus, convertido, tem o Espírito Santo, porque às vezes existem alguns grupos que chegam a uma posição exagerada dizendo o seguinte: olha, se você não tiver uma experiência específica, milagrosa com o Espírito, então você não tem o Espírito. Essa ideia não é bíblica. Todos fomos batizados. Nesse sentido, o batismo no Espírito não significa ter uma experiência de poder diante de Deus, né? E ao mesmo tempo que a gente ouve falar de 1 Coríntios 12, 13, nós vemos que há várias experiências do livro de Atos quando as pessoas foram especialmente visitadas pelo Espírito. Nós temos o que? O Pentecoste que nós vimos em Atos 2, vamos ter o que é chamado Pentecoste samaritano em Atos 8, depois o caso de Cornélio em Atos 10 e 11, e também os discípulos de João em Atos 19. E além disso, ainda tem um texto em Atos 4, 31, que os discípulos também são cheios do Espírito, inclusive ali treme o lugar onde eles estão reunidos. Então, o que o texto vai enfatizar é que essas pessoas foram cheias do Espírito. E aí a gente tem que olhar que nem sempre a gente pode achar que batismo e enchimento do Espírito é a mesma coisa. Por que isso é importante? Porque, historicamente, a comunidade da fé tem discutido sobre isso. Para vocês entenderem o seguinte: no passado, talvez principalmente uns 2 séculos atrás, mais ou menos, um pouco antes, houve toda uma preocupação com uma espiritualidade mais intensa. Nessa busca de espiritualidade mais intensa, alguns grandes avivalistas do passado tiveram profundas experiências com Deus. E eles então disseram o seguinte: olha, depois da conversão é necessário que a pessoa tenha uma experiência especial com o Espírito. E ao dizer isso, eles então falaram dessa experiência, que inclusive alguns mencionavam isso de uma maneira um pouco diferente. Por exemplo, o movimento metodista de John Wesley, né, ficou famoso na história, aquilo que foi relatado pelo John Fletcher, né, o que é chamado de experiência do coração puro. E nós tivemos vários movimentos na história, começando lá atrás com os moravianos, depois a gente tem grandes avivamentos em vários ambientes no contexto do cristianismo evangélico, e começou-se então a dizer o seguinte: não, essa segunda experiência é uma realidade necessária e obrigatória. E aí cresceu o que veio a ser chamado de uma segunda bênção. E essa segunda bênção, inicialmente, era uma busca de uma experiência que providenciasse santidade para as pessoas. Essa era a busca maior. Então, o que essa tradição que desemboca no pentecostalismo tradicional vai dizer? Que os discípulos de Jesus eram crentes, foram orientados a esperar o batismo do Espírito, e aí surge essa ideia de que o batismo foi evidenciado com o falar em línguas. Então, línguas não era agora apenas um dom, mas como acontece em alguns contextos de perfil ligado ao pentecostalismo tradicional, era o sinal de que a pessoa tinha recebido esse batismo de poder. Então,
os cristãos também deveriam proceder dessa maneira, e assim se desenvolveu essa tradição que não foi considerada adequada dentro das igrejas históricas. E aí, como é que é esse negócio? Quem é que está mais conectado com uma perspectiva bíblica? Será? Olha, eu acho que os dois aí, um tem que aprender um pouco com o outro. A coisa não é tão simplificada assim. Vamos dar uma olhada nos contextos de Atos onde aparecem, por exemplo, essa ação diferenciada do Espírito, chamados outros Pentecostes, inclusive alguns deles com a expressão de falar em línguas também, e aparentemente línguas conhecidas, porque as pessoas pareciam estar entendendo o que estava acontecendo. Então veja que em Samaria, né, os judeus não tinham bom relacionamento e contato amigável com os samaritanos. E esse evangelho deveria chegar, né? Atos vai dizer que é Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. Então Atos organiza isso. Deus então, né, agiu com a sua soberania para dar aos samaritanos a nova aliança do Espírito diretamente pelas mãos dos apóstolos. Por isso lá os samaritanos recebem o Espírito Santo. E olha que coisa, eles também falam em línguas. Desculpa, o texto de Atos 8 não menciona línguas, fala que eles perceberam, foi percebido que eles tinham recebido o Espírito, e aí como é que isso tinha acontecido é que fica a sugestão da interpretação. No caso de Cornélio, que era o centurião, né, da corte italiana que estava em Cesareia Marítima, ele cria no Deus revelado a Israel e se converte a Jesus depois da pregação de Pedro, que o visita. E ali também, particularmente Atos 10, versículos 44 e 45 relatam isso. E Pedro depois explica isso de novo em Atos 11, para aqueles que perguntaram, né, em Atos 11, verso 15 e 16. Interessante que João Batista, que é o precursor de Jesus, ele anuncia a chegada do reino de Deus. E havia ali um grupo de discípulos de João que, vamos dizer assim, ficaram no meio do caminho, como quem fica entre o Antigo e o Novo Testamento. E quando Paulo chega lá, eles nem haviam ouvido que o Espírito Santo fora dado, eles não sabiam sobre nada. Então, todos esses casos, eles têm uma razão específica que envolve essa ampliação extraordinária que nós temos do Espírito, e sim, em pelo menos 2 casos explicitamente, as línguas aparecem aqui. É interessante, olha que coisa. No ambiente das igrejas históricas se enfatiza a ideia de que ser cheio do Espírito é um processo, é uma continuidade, né? É um espaço que se dá na vida e no coração para a ação de Deus. Nas igrejas de tradição carismática se afirma que você busca uma experiência. É interessante que em Atos, você encontra a referência dessas experiências, e mesmo fora dos textos de Atos 2, 8, 10 e 19, você tem Atos 4, 31, que inclusive o verbo grego diz que eles foram cheios do Espírito. E você tem na história da igreja muita gente que teve uma experiência especial com o Espírito, que isso atingiu a sua vida. Mas a diretriz maior para como lidar com a vida aparece em Efésios 5, que diz, olha, diferente do mundo sem Deus, que vivia tentando fugir das dores da vida, se embriagando com vinho e caminhando na direção da libertinagem, Paulo diz, deixem-se encher pelo Espírito. Né? O verbo lá está nessa forma passiva. E aí ele diz, falem entre si com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, uma relação de gratidão com a ação do Espírito, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, do ponto de vista de um enchimento do Espírito, a gente descobre que a direção do Novo Testamento é essa busca de Efésios 5,
que quer dizer que, ainda que eu tenha uma experiência poderosa com o Espírito, com línguas ou não, com sinais, eu não posso abrir mão dessa busca contínua. Ninguém pode ter uma reserva de espiritualidade que consiga lidar com essa questão assim, sem uma relação de dependência com Deus. No entanto, é importante observar que nós vamos ver até o momento. As línguas no Novo Testamento, em Atos, seguramente foram idiomas. Esses idiomas têm a ver com esse milagre que se opõe ao que aconteceu na Torre de Babel, quando a unidade foi fragmentada e ninguém mais se entendeu. Agora, a diversidade linguística é anulada e nós temos uma unidade em Cristo pelo Espírito e chegou a essa nova era ligada à nova aliança com o Espírito, que é o conselheiro, o consolador enviado por Jesus. Todo cristão verdadeiro tem o Espírito Santo, mas é necessário buscar o Espírito. Ainda que línguas e às vezes profecias tenham acontecido em Atos, elas não são sinais de uma pessoa cheia do Espírito. O que não impede que pessoas tenham experiências de enchimento do Espírito. Historicamente é interessante que há pessoas que tiveram essa experiência que as encheu de poder para testemunhar e para servir a Deus. Há pessoas que tiveram uma renovação da sua caminhada de dedicação e santidade a Deus, e há pessoas que cresceram numa relação de graça, de profundo relacionamento com Deus, assim, porque como é uma ação poderosa e pessoal do Espírito, ela não se conforma com uma única maneira de entender. As pessoas podem ter experiências diferentes. Mas, de qualquer maneira, o Espírito também concede dons. E línguas não são prova de santificação, não são prova de poder espiritual, mas são dom espiritual. E o dom espiritual, de modo geral, deve ser entendido como qualquer talento potencializado pelo Espírito Santo e usado no ministério da igreja. Então vamos ver isso um pouquinho mais de perto, né? E aí nós temos os famosos textos de Romanos, 1 Coríntios e Efésios que tratam do assunto. Então, vamos ver como é que isso aparece, inclusive, em 1 Coríntios. Podemos ver lá, né, o texto dizendo para nós aquilo que é destacado. Irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes, ou seja, o assunto é importante. Há diferentes tipos de dons, o Espírito é o mesmo, diferentes tipos de ministérios, o Senhor é o mesmo, há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua tudo em todos. Então veja que esse assunto, no contexto da igreja primitiva, tinha a intenção de produzir o quê? Unidade e uma atuação de diversidade de serviço no reino de Deus. Até porque as pessoas são diferentes, o tratamento de Deus é individual e é pessoal, e as necessidades são diversificadas. Então, nós vamos ver coisas interessantes e importantes aqui. Vale a pena entender o seguinte. Claro que na nossa live, na nossa conversa hoje aqui, né, a gente não tem condição de falar sobre tudo que tem a ver com os dons. Mas se você prestar atenção na lista dos dons que aparece em Romanos 12, em Efésios capítulo 4 e 1 Coríntios, você vai perceber que tem uma certa diferença. Por exemplo, tem dons de administração e tem dom de cura. Será que administração e cura é a mesma coisa? Tem dom de ensino e tem dom de falar em línguas, é a mesma coisa. Então, parece que vale a pena entender que existem o que nós chamamos de dons ministeriais. Então, a pessoa que tem capacidade administrativa ou tem, né, dom de generosidade, né, ou de ensino, isso tem a ver com a experiência da pessoa com a
personalidade, são esses talentos naturais que são redirecionados pela ação do Espírito. Mas outros dons não são assim. Veja que coisa interessante, quando a gente vê 1 Coríntios 12, 7, lá diz que a manifestação do Espírito é dada a cada um. E manifestação quer dizer que o Espírito age de uma maneira num certo momento. Veja que Paulo, por exemplo, curou várias pessoas, até mesmo ressuscitou Eutico, mas não curou Trófimo, que ficou doente em Mileto, e nem mesmo Timóteo, que era o seu filho na fé. Então, quando é algo miraculoso, milagroso, isso é uma manifestação de um dom que a gente chama específico, que tem a ver com aquilo que é manifestacional. Veja só aí a lista dos dons que aparece em 1 Coríntios 12. Que coisa interessante e importante da gente perceber aqui. Na primeira parte da lista fala-se de palavra de sabedoria, do conhecimento, que não parece uma sabedoria e conhecimento comum, parece uma ação do Espírito para revelar aquilo que não é conhecido, dom de fé, que não é a fé comum, dom de curar, né? Milagres, que são coisas no contexto da natureza, a profecia, discernimento de espíritos, línguas, interpretação de línguas. Todos esses dons são dons explicitamente marcados por esse perfil de manifestação do Espírito. Essa manifestação que é dada soberanamente, que é dada de acordo com os propósitos de Deus e que tem o seu papel maior ou menor dependendo da necessidade, da disponibilidade das pessoas e daquilo que envolve a ação soberana de Deus. Os outros dons que são mencionados no verso 28 já são um pouco distintos, eles não são específicos. Fala, por exemplo, de socorro, administração, línguas, profeta, mestre, apóstolo. Ali o exemplo não pretende detalhar as coisas dessa maneira. Por que isso é importante? Porque uma pessoa, por exemplo, deve entender que às vezes ele vai orar por alguém e essa pessoa vai receber uma cura. Às vezes ele vai orar e não vai receber. A gente não tem esse poder, esse domínio. Uma das coisas que pode complicar a vida de quem pensa em línguas, em dons semelhantes, é querer forçar isso a acontecer, mesmo que não seja autêntico. Uma coisa que levanta uma interrogação é quando a gente vê certos ambientes onde as pessoas se propõem a falar em línguas, da maneira como apresentam isso, em muitos casos dá um sinal daquilo não ter uma autenticidade, porque quando alguém afirma falar numa língua por um poder diferente, isso pode ser uma coisa meramente humana, pode até ter uma origem maligna também, e pode ser uma realidade espiritual. Então, o discernimento é importante e significativo nesse assunto. Pensando sobre isso, vamos lá. Os dons espirituais, portanto, podem variar em poder? Sim. É claro, né? Uma pessoa que vai receber uma ação de Deus que permite ele, por exemplo, atuar de modo a operar milagres, o poder nesse momento é maior do que uma pessoa que está exercendo um dom de administração. Né? Isso não quer dizer que a pessoa é mais importante, quer dizer que Deus usou aquela pessoa para o seu propósito de maneira soberana. E os cristãos possuem os dons por um tempo de modo permanente. E aí o que a gente vai descobrir é que os dons, quando a gente estuda o Novo Testamento, de modo geral, eles são descritos como dons permanentes. Mas, como nós mencionamos, existem dons que nós observamos na vida do próprio apóstolo Paulo, de outros ali, que não parece que o dom funcionou para eles. Curioso, em Atos 12, por exemplo, como as portas se abrem automaticamente da prisão e nós vemos o apóstolo Pedro sendo libertado, mas Tiago acaba falecendo como mártir.
né? Então, a gente não tem um controle sobre isso. Por isso é que o dom é descrito como manifestação de Deus, porque não somos nós que operamos milagres, mas é Deus com o seu poder. Portanto, os dons de 1 Coríntios 12, particularmente esses 9, são manifestacionais, podendo ser utilizados por Deus quando há necessidade. E nesse caso são distintos dos outros dons. Isso inclui o dom de línguas autêntico. No entanto, a gente tem uma discussão sobre isso. Eu já vou entrar aqui na conversa, vamos dizer, mais detalhada, né? Os estudiosos não têm um posicionamento definitivo sobre isso, porque em 1 Coríntios, quando se fala de línguas, a primeira coisa importante é que, por alguma razão, né, a palavra estranhas entrou na nossa tradução da Bíblia através da história. No texto grego não aparece nisso, simplesmente o texto grego diz aquele que fala em língua. A língua pode ser um idioma, mas também podia ser o que é chamado de entrar em êxtase. A pessoa estava numa experiência espiritual muito profunda, que ele se sentia tão ali cheio dessa experiência que ele começava a falar de uma maneira que não seguia o falar e o conversar normal. Essa maneira de se expressar era chamada de entrar em êxtase. Isso quer dizer que muitos estudiosos vão dizer o seguinte, olha, parece que em Corinto a experiência não é exatamente idêntica ao que a gente vê em Atos, que fica claro que ali nós temos a expressão de gente falando uma língua estrangeira conhecida. Mas não impede que em Corinto também acontecesse isso. Mas por causa de uma série de questões, até porque em Corinto não aparece a palavra que se traduz por idioma, né, dialectos, então, nesse caso, os estudiosos acham que pode ser exatamente essa situação de êxtase que, atenção, conforme o texto continua como um dom do Espírito Santo. Em nenhum lugar, ainda que algumas pessoas venham dizer isso, o dom de línguas em 1 Coríntios é visto como carnalidade, é visto como uma coisa falsificada, é visto como uma coisa ruim em si. O texto mesmo vai dizer, vai regulamentar como lidar com essa realidade das línguas na reunião pública, conforme todo o detalhamento que a gente encontra em 1 Coríntios capítulo 14. Paulo mesmo diz, né, que tudo indica que ele, de alguma maneira, se ele está falando que ele fala em línguas porque ele fala grego, aramaico, hebraico, se ele tem alguma experiência espiritual análoga, o texto não responde isso, mas ele diz, olha, vocês precisam entender que aquele que fala em língua edifica a si mesmo, mas ele não deve fazer isso no culto público da mesma maneira, porque isso não faz aquilo que é o mais importante para o dom, que é edificar as pessoas. Se não está edificando, então não vale a pena. Mas olha o que acontece na história. Como esses dons e esses milagres acontecem de maneira extraordinária na igreja primitiva, como nós vemos em Atos, no período do Novo Testamento, e depois nós temos uma mudança de cenário, logo depois, já no terceiro século e mais adiante, mesmo na Idade Média. Então, muitos disseram o seguinte, esses dons milagrosos só tiveram lugar na época da igreja primitiva. Hoje, isso não acontece mais. Essa posição, essa postura, é a postura chamada cessacionista. Segundo essas pessoas, os dons espirituais cessaram na era apostólica, eles não acontecem mais. Do outro lado, os que são da tradição carismática ou pentecostal, eles vão dizer, não, os dons espirituais não cessaram. Mas não só isso, eles não cessaram, mas passaram a ser, em muitos desses contextos,
a prioridade. Em algumas comunidades de fé passaram grande parte, né, alguns chegaram a deixar de lado o ensino, até mesmo não achar importante conhecer teologia, e passaram a se concentrar muito em dons milagrosos e, às vezes, em alguns deles, né? Inclusive, em grande parte da história da própria realidade evangélica brasileira, alguns grupos valorizavam a experiência de línguas de uma maneira muito significativa. Outros evangélicos históricos dizem, não é bem assim. Não concordamos com o cessacionista, dizendo, como assim, só aconteceu coisa milagrosa de Deus na época apostólica. Mas também não achamos que os dons milagrosos devem ter a prioridade na vida da igreja. Esses dons podem acontecer, esses dons podem até ser buscados, eles não são um problema, um erro, mas eles não podem ganhar o lugar central da caminhada da comunidade da fé. Então, essa posição mediana, ela parece fazer mais sentido em vez de a gente imaginar que tudo aquilo que a tradição carismática aponta é o ideal, e também não acho que seja possível comprovar que os dons não podem mais acontecer da perspectiva cessacionista que se baseou na leitura desse trecho de 1 Coríntios capítulo 13. O que eles entenderam? O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão. As línguas cessarão, o conhecimento passará, pois em parte conhecemos, em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino, diz o apóstolo Paulo. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro como um espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente da mesma forma como sou plenamente conhecido. Segundo a maioria dos cessacionistas, esse perfeito seria a Bíblia completa, o cânon do Novo Testamento. Não há nenhum sinal no texto que essa seja a sugestão de Paulo. Até porque, veja que no verso 12 ele diz, né, então veremos face a face, agora eu conheço em parte, então conhecerei plenamente da mesma forma como sou plenamente conhecido, ou seja, não é possível pensar nisso como o cânon do Novo Testamento parece uma referência de fato à vinda, à volta de Cristo e, portanto, o cessacionismo é difícil ser comprovado no nosso entendimento. E então, o que a gente pode dizer? As línguas. As línguas são, sim, um dom de Deus. E a pergunta vai, mas e as línguas dos anjos? Dos anjos mesmo? 1 Coríntios 13 não vai dizer lá que ainda que eu falasse a língua dos anjos, então veja bem, Paulo não está dizendo que existe língua dos anjos. Ele diz que a pessoa, ainda que ele falasse até a língua dos anjos e não tivesse amor, nada seria. Ele não está afirmando. Eu acho muito inadequado, especialmente quando eu vejo algumas pessoas falarem uma língua que repete, né, algumas palavras que são, inclusive, conhecidas em certos ambientes e entender que isso é uma língua angelical. Não parece ser o caso, muito improvável. É dom de Deus, mas sendo dom de Deus, precisa ser autêntico. Pode ser uma língua idioma? Sim, conheço histórias extraordinárias de pessoas em situação muito difícil que falaram uma língua que outras pessoas entenderam. Inclusive, a migração dos letos para o Brasil tem histórias mesmo de pessoas que falaram, né, em outra língua e trouxeram uma palavra, e por isso eles mudaram para cá, fugindo de uma grande perseguição. Mas não é impossível que haja uma língua estática. Então, as línguas existem ainda hoje? Sim, podem existir. Sempre serão autênticas? Não. O que a gente precisa ter?
discernimento. Se uma pessoa entende, percebe que de alguma maneira tem esse dom ou algo similar, ela deve colocar isso diante de Deus, ela deve regulamentar esse dom de acordo com a orientação que o Novo Testamento nos apresenta. Porque é importante entender que línguas não é o principal. Eu já vi encontros de cristãos que todo mundo estava ali, como se diz, falando em línguas o tempo todo e parecia não ser abençoador para a maioria das pessoas. Também não é prova de espiritualidade, não é verdade, porque uma pessoa teve uma manifestação de glossolalia, que essa pessoa agora está num nível espiritual melhor. Veja que as línguas aconteciam no contexto de Corinto e eles não estavam caminhando muito bem. Não deve ter prioridade, nenhum texto sugere, a única carta que menciona um assunto é 1 Coríntios, mesmo assim para orientar a comunidade da fé que estava usando a coisa de maneira equivocada, não é útil para os descrentes. Uma pessoa que não conhece o evangelho, que está tentando entender a história de Cristo, o que é salvação, entra num ambiente desse, ele diz, não é possível, esse pessoal, Paulo diz, eles vão pensar que vocês estão loucos. Então não pode ser assim. O texto é claro, dizer que ela edifica apenas quem fala, mas 1 Coríntios diz, não deve ser proibido, né? Mas as pessoas devem buscar os chamados melhores dons. Então, temos aqui uma compreensão do que envolve a realidade das línguas no ensino bíblico, conhecendo um pouco da história, da literatura, né, e vendo aqui algumas indicações adequadas daquilo que pode ser útil e nos ajude a conhecer mais do assunto para ter uma vida mais equilibrada. Então agora é a hora da gente conversar e tem perguntas. Pergunta de Marconi Ramos. Um teólogo pentecostal recentemente defendeu a tese de que a língua dos anjos, em Coríntios 13:1, não passa de uma figura de linguagem, uma hipérbole. Seria essa uma interpretação plausível? Então, é uma possibilidade. A gente não pode ser muito radical, porque Paulo não dá detalhes lá. Ele coloca só como uma hipótese, né? Ainda que eu falasse a língua dos anjos. E essa ideia, ela é, no ambiente acadêmico, respeitada, que ele está simplesmente abrindo uma hipótese, quer dizer, olha, pessoal, vamos fazer o seguinte, estão falando em milagres, em línguas, coisas extraordinárias, então, ainda que eu falasse uma língua como os anjos falam, né, não que isso seja uma experiência que estivesse acontecendo. Essa é uma hipótese plausível. Próxima pergunta de Pastor Elias Soares. Luiz Saião. Parece que o Pentecostes ocorreu no cenáculo mesmo. Por gentileza, veja Atos 1:13. O que você poderia nos dizer? Um abraço, Pastor Elias. Então, essa é a primeira leitura, né? Mas quando a gente lê o Pentecostes em Atos 2, o cenário não é o mesmo de Atos 1:13. Em Atos 1:13, claro, é mencionado o cenáculo lá. O cenáculo que é mencionado nos evangelhos, vai ser mencionado, a palavra vai aparecer de novo em Atos 20, mas em Atos 2 o ambiente muda. A gente vai ver, porque o cenáculo era um espaço muito pequeno, era o lugar da, vamos dizer, da própria ceia, né? Para tudo que é relatado ali, a gente perceber a multidão e 3.000 convertidos, e lembre-se que se nós estamos na festa do Pentecoste, né, do Shavuot, as pessoas têm que estar no templo. Diz que encheu-se a casa. Casa é uma maneira de se referir ao templo, né? Oikos, ou bait, né? É um termo utilizado para se referir ao templo também. Então,
Inicialmente, eu até considerei essa hipótese e eu fui pessoalmente aos lugares examinar isso lá em Jerusalém, e de fato é muito improvável que dê para deixar a coisa no contexto do cenáculo, até porque a área do cenáculo era uma área de gente de bem em Jerusalém, de gente rica, e é muito estranho você ver uma multidão, inclusive os romanos moravam por lá, e pessoas mais de alto padrão, né? E então você pensar na descrição de tudo que acontece, os 3.000 que são batizados, não cabe do ponto de vista geográfico e contextual ali na área do cenáculo. Próxima pergunta de Carla Dulce. As igrejas batistas têm uma mesma visão sobre os dons? Como é a estrutura das igrejas batistas? Então, as igrejas batistas, elas têm o que a gente pode chamar de uma visão fundamental sobre aquilo que é essencial. As igrejas concordam sobre a Bíblia ser a referência, regra de fé e prática, acreditam, né, na salvação em Cristo Jesus, elas batizam, praticam a ceia, elas têm um governo democrático, elas têm um modelo de associação, elas não têm um chefe, uma espécie de papa ou bispo que as controla, elas são comunidades independentes, a Assembleia é o poder máximo. Sobre essa questão do Espírito Santo, não existe, vamos dizer, uma posição fechada sobre isso. De modo geral, as igrejas batistas não são o que a gente pode chamar pentecostais. Eles não acreditam numa doutrina de segunda bênção, a não ser que seja uma igreja batista, por exemplo, renovada, né? Mas não quer dizer que as igrejas não acreditem em milagre, que elas não orem para que Deus faça isso, ou que elas não venham aceitar uma pessoa que diz que teve alguma experiência sobrenatural ou línguas. E isso, como as igrejas batistas elas têm o que a gente pode chamar de decisão da própria comunidade, você vai ver igrejas com um perfil um pouco diferente umas das outras, porque existe um ambiente bastante mais democrático do que em outros contextos religiosos. A teacher Rachel perguntou, Pastor Saião, o senhor poderia esclarecer se o senhor é continuista ou cessacionista? Seguramente não sou cessacionista. Então, assim, posso ser classificado como continuista, o que não significa que eu sou uma pessoa de compreensão pentecostal, né? Ou seja, eu entendo que Deus age, faz milagres, acontecem dons, mas não entendo as coisas como muitas comunidades pentecostais pensam, mas de modo nenhum sou cessacionista. A Jane Barbosa perguntou, professor, e sobre o termo língua repartida como que de fogo, o que significa? Interessante isso, né? A gente vê até as tentativas de apresentação disso são chamas, né, em forma como de língua sobre eles, né? E o que isso parece sugerir, né? Sugere para nós, de um lado, uma ideia de purificação, né? Quando você tem a ideia de fogo, em muitos textos na Bíblia tem essa ideia de algo ser purificado, até porque a experiência antiga, com metal, por exemplo, a pessoa passava lá o fogo para tirar as impurezas, né? Então muito está ligado com isso, e ao mesmo tempo também tem essa ideia de uma presença divina gloriosa com poder. Lembre-se que Moisés, quando vai ter o contato com Deus, é na sarça ardente, é uma sarça pegando fogo, né? Só que ela não acaba. Então, em vários momentos, a gente tem essa expressão.
Então, isso é um sinal. Veja, esse Pentecoste, como aconteceu uma única vez. Ninguém pode ter um outro Pentecoste com vento, com fogo, e, né, com as línguas, da maneira como aconteceu. Então, isso é um sinal externo autenticador daquela a experiência singular e especial que confirma a promessa de Jesus que é dita particularmente lá em João capítulo 16. Próxima pergunta de Ramon Zille. Por que Paulo fala que quem fala em línguas fala em enigma e só Deus entende? Sim, porque, de qualquer maneira, as línguas sendo um idioma desconhecido ou sendo uma língua estática, quem está do lado não entende nada. 1 Coríntios 14 está falando da a maneira como estavam usando línguas no meio do culto público. Então, eles estavam reunidos ali na comunidade, chegava uma pessoa para ver e o indivíduo começava a falar. Então, se a pessoa está falando pelo poder do Espírito, alguma coisa assim, quem está do lado não entende nada. E Paulo vai ser mais claro dizendo ainda o quê? Dizendo que a pessoa tem controle sobre isso. Não quer dizer que a pessoa não saiba o que está acontecendo. Ele não pode dizer assim, eu não tenho controle da situação, o Espírito agiu em mim e eu não tenho como me segurar. Não, o Espírito dos profetas está sujeito aos profetas. Então, não é assim. Então, é claro que a pessoa tinha que saber se comportar, né, diante do outro que não estava entendendo nada. Pergunta de um nome muito grande. Vamos ver o canal de refutações cristãs, Marcos. O que o senhor diz sobre as igrejas batistas pentecostais, batistas renovadas? Eles são batizados, falam em línguas e têm os dons? Então, do ponto de vista do ensino oficial de uma comunidade que se apresenta como batista renovada ou pentecostal, tal, eles vão afirmar que sim, né, que existem, eles falam em línguas e assim por diante, né? Só que hoje em dia é muito difícil a gente trabalhar com esses estereótipos, né? Porque você vai ver várias comunidades de tradição pentecostal, ou renovada, ou avivada, que não enfatizam mais tanto essas coisas porque elas, digamos, amadureceram entendendo que não se pode viver uma vida cristã só baseado nisso, como acontece e aconteceu muitas vezes na história. Então, algumas comunidades elas caminharam na direção de um equilíbrio. Ao mesmo tempo, muitas comunidades, vamos dizer, mais tradicionais, elas chegaram ao ponto de ser mais aberta e permitir aquilo que anteriormente elas não compreendiam que acontecia assim. Então, eu acho que, em parte, houve um amadurecimento dos dois grupos, e a gente tem que tomar um cuidado para não ter uma posição desequilibrada em relação a isso, né? Eu tenho tido a experiência de falar e estar junto com gente de tudo quanto é comunidade cristã, de grupos e denominações diferentes. Para minha surpresa, às vezes eu vou numa igreja, vamos dizer, avivada, que é muito mais serena e tranquila com essas coisas, e eu vou numa comunidade que teoricamente é mais tradicional, mas que a turma lá está muito mais animada com dons carismáticos do que os outros. Então isso varia um pouquinho. A Adri está aqui com a gente de novo, mandou um superchat. Muito obrigado, obrigada, Adri. Obrigado. Então, vamos ver uma pergunta que Sandra perguntou. Por que as pessoas que falam em línguas ficam sempre repetindo a mesma palavra, as mesmas palavras? Até os que dizem que falam mais de uma língua, a gente percebe que são mais repetições. Então, as pessoas que analisam isso, eles vão sugerir, e acho que fica claro que esse tipo de língua não é
uma língua estrangeira falada, não é um idioma, como você vê, por exemplo, em Atos. A explicação disso é que seria uma língua em êxtase, a pessoa fica estática, movida emocionalmente e começa a dizer isso. É algo para a gente pensar, né? Em alguns casos, de fato, a pessoa acaba repetindo tanto, simplesmente uma, duas ou três palavras, que a gente pensa, será que essa situação ali apresentada é autêntica mesmo? Será que não é um movimento da pessoa e que aquilo não é exatamente uma manifestação semelhante ao do Novo Testamento? Porque qualquer coisa assim pode ser algo de Deus, ou pode até ter inspiração maligna e negativa, eu já vi isso, né? E pode ser uma coisa meramente humana. Então, por isso é necessário ter discernimento. Eu, pessoalmente, quando eu vejo algumas dessas coisas, eu também fico com um grande ponto de interrogação. A gente tem que tomar um cuidado de não exercer um juízo indevido e injusto, mas um ponto de interrogação fica, tem coisa que realmente não parece ter autenticidade. Próxima pergunta de Leandro Souza. O falar em línguas é um ato voluntário ou guiado pelo Espírito? Pois todas as vezes que tive a esperança em falar em línguas foram involuntárias. Então, se as línguas são uma ação do Espírito, você vê, por exemplo, como acontece lá em Atos, parece que o pessoal não tinha nada planejado, pensado, então uma coisa que, num certo sentido, como é dirigido pelo Espírito, não é uma coisa que a pessoa resolveu fazer, então existe um elemento aí que é involuntário, porque existe uma ação do Espírito. Só que, diferentemente de uma pessoa que é dominada por uma força incontrolável, dominada por uma coisa do mal, não é verdade que a pessoa não tem controle sobre a situação. E é isso que Paulo está dizendo em 1 Coríntios, porque as pessoas estão fazendo o que estão fazendo, e Paulo diz, pessoal, não é assim não. E se Paulo está orientando, dizendo que eles não devem fazer isso, a coisa, então, é possível ser controlada. E tem outra realidade que precisa ser considerada. Imagina você estar numa reunião, numa comunidade cristã, falando da palavra de Deus ali, a pessoa está pregando, está ensinando, e de repente alguém levanta e começa. Bom, se o Espírito Santo está agindo, né, na pessoa que está trazendo a mensagem, pregando, e depois o Espírito está levantando e atrapalhando a própria mensagem, será que esse negócio é do Espírito ou é uma coisa que vem do agir da pessoa? Então, o Espírito nunca tira a pessoa da consciência do que está acontecendo. Então, nesse sentido, ainda que seja aquele impulso, ainda que seja uma coisa involuntária, não quer dizer que a pessoa não tenha controle do que acontece. Pergunta de Alana Cristine. Professor, em Coríntios, Paulo fala que se não houver intérprete, é para ficar calado, falar somente você e Deus. Por que não é comum haver intérprete nas igrejas? Então, veja, Paulo está falando isso naquilo que a gente chama no contexto do culto público, né? Quando as pessoas estão reunidas e elas estão ali adorando a Deus nesse cenário. E aí, nesse momento, e a pessoa falando, começando a atrapalhar a situação, só deve continuar se houver interpretação. Vamos dizer, pode ser que Deus, o Espírito de Deus, viesse a agir e levar a pessoa para, né, uma comunicação de uma mensagem importante que está sendo apresentada ali. Mas se isso não está acontecendo, então como é que a pessoa vai, vamos dizer assim, atrapalhar, prejudicar, né, o que está se passando ali? Não é o caso, não se deve fazer isso. Então, em muitos ambientes que a gente vê que a coisa não tem controle, não estão lendo
o que Paulo ensinou em 1 Coríntios devidamente, né? Algumas comunidades mais organizadas, eles têm uma reunião de oração onde as pessoas se dedicam a isso e não fazem isso no culto público. Aí é diferente, né? Então, é verdade, no culto público, ficar falando sem haver interpretação não está correto. Próxima pergunta, Bunny. Todo cristão deveria falar em línguas? Não. Claramente, a gente vê Paulo, quando vai falar, né, sobre os dons espirituais, ele pergunta, né, será que todos têm o dom de curar? Será que todos, né, em 1 Coríntios 12 mesmo, ele pergunta, falam todos em línguas? Né? A ideia que ele apresenta ali é que as pessoas têm dons diferentes, então não é necessário, não é o mais importante. Inclusive, o texto vai dizer duas coisas: busquem com zelo, né, os melhores dons, né, que vai aparecer no final de 1 Coríntios 12, versículo 30, 31. E ele termina dizendo isso e depois vai dizer, no final de 1 Coríntios 14, que não proíbam falar em língua, mas não é necessário e obrigatório que todas as pessoas venham a falar em línguas ou que todas as pessoas tenham os mesmos dons, porque há diversidade no corpo de Cristo. Se o ouvido disser porque eu não sou o olfato, né? A orelha disser porque eu não sou nariz, eu não sou do corpo, nem por isso deixa de ser. Então não é o caso. Pergunta de Elisa. Querido Luiz Saião, você já falou em línguas? Olha, falar em línguas do jeito do Novo Testamento, que eu saiba, não, né? A não ser que eu falei e não percebi, né? Mas eu tive várias experiências que eu considero realmente milagrosas, diferentes, orar por pessoa que a gente não imaginava e a pessoa é curada, ter situações assim muito peculiares, assim que vocês falam, não, só pode ter sido a mão de Deus ali, porque não tinha mais condições. Mas falar em línguas do jeito neotestamentário, não. Eu falo em língua porque eu conheço algumas delas por ter estudado, mas não da maneira neotestamentária que é dita aí, né? Pergunta de Edna Herculano. Gostaria de saber, línguas pousaram em cada um deles, somente nos discípulos ou em todos? No grupo maior de discípulos, que eram os 120 que estavam reunidos ali. Né? Não é exclusivamente no grupo dos 12, né? Nesse momento a gente não tem, né, Judas, né? Tem a questão da entrada de Matias e tal, mas o grupo dos 120 que estão reunidos ali. Pergunta de Ramon Zilli. Por que Paulo nos manda orar para receber o dom de línguas? Se fosse humana, não era só estudar? Paulo era poliglota antes da convenção por estudo? Não, veja, Paulo não há nenhum versículo mandando alguém ou ordenando que eles deveriam receber o dom de línguas. Em 1 Coríntios, Paulo descreve o dom e veja, mesmo que a gente estivesse falando de uma língua humana, ela não é humana no sentido de aprendizado. O que aconteceu no Pentecostes, em Atos 2 e nos outros casos, é que as pessoas falaram em línguas de maneira milagrosa. Então você tem gente que veio da Capadócia, do Ponto, de Roma, de Creta, todo lugar, e de repente o indivíduo que veio de lá fala, nossa, aquele cara está falando na minha língua, como assim? Então não é falar uma língua desconhecida para quem por meio de estudo, por meio milagroso. Então essa que é a questão, é um milagre especial. Agora, Paulo não está enfatizando em 1 Coríntios 12, 13, 14 que eles deveriam buscar o dom de língua. Até pelo contrário, porque eles já estão manifestando. O que Paulo está fazendo ali está orientando como esse dom deveria ter o seu lugar no culto público, porque a coisa estava
fora de lugar. E ele diz que é importante que vocês busquem os melhores dons, que são aqueles que edificam, e no caso, que edificam os outros. Então, língua, se tem uma mensagem nela, precisaria ser interpretada. Vamos para as últimas aqui. Juliano perguntou, Pastor Saião, me parece que Paulo enfatiza o amor e não os dons. Não deveríamos nos orientar pelo que o apóstolo Paulo enfatiza como elemento principal e não secundário, no caso, falar em línguas? Não há dúvida que aquilo que, se a gente pudesse fazer o resumo maior de todo o Novo Testamento, a gente diria o quê? Qual é a teologia do Novo Testamento mais resumida possível? São 3 palavras: fé, esperança e amor. E 1 Coríntios 13 termina dizendo, e o maior deles é o amor. Inclusive, a própria obediência a Deus, né, a lei se resume no amor. Então, nesse sentido, é verdade. E o problema que você encontra dentro da igreja de Corinto é um contexto de divisão. Um diz eu sou de Paulo, outro diz eu sou de Pedro, o outro eu sou de Apolo, o outro eu sou de Cristo. Então, o contexto ali era um contexto problemático que também estava manifestado na questão do uso indevido dos dons, particularmente das línguas aí. Com certeza, o amor o elemento fundamental, mas veja só, o amor não pode existir na teoria. O amor não existe como coisa abstrata. Você só conhece o amor na hora do vamos ver. Você encontra um monte de gente falando, eu amo muito as pessoas que estão passando por necessidade, mas quando você vê o que a pessoa faz para ajudar um necessitado, você vê que aquilo é apenas uma conversa, né? A pessoa fala que ama qualquer coisa, mas o que a gente vê é a prática de verdade. Então, se existe amor, esse amor deve orientar a comunidade no uso dos dons, na hora deles interagirem uns com os outros, na hora de ter comunhão, né? Então, não é que uma coisa exclui a outra. O amor, na linguagem de Colossenses, ele é o vínculo da perfeição, é aquilo que une todas as outras virtudes de uma maneira a agradar a Deus e abençoar o próximo. Pergunta de Cristiano Silva. Paulo conectou o batismo com o Espírito Santo ao falar em línguas quando ele esteve em Éfeso com alguns discípulos. Como interpretar isso? Então, se a gente for olhar o texto lá, do Atos 19, eu vou até aqui ler o texto diretamente, o que não aparece a expressão batismo do Espírito Santo. O texto diz o seguinte: vocês receberam o Espírito Santo quando creram. Eles responderam, não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Essa que é a questão. As experiências de Atos não são chamadas de batismo no Espírito Santo, são chamados de enchimento do Espírito, são chamados de receber o Espírito. A expressão batismo do Espírito aparece em 1 Coríntios 12, 13. E o que acontece? Esse pessoal nem recebeu o Espírito. E qual que é a questão? Quando o Espírito é derramado no Pentecoste, ele é derramado só sobre judeus, porque a festa do Pentecoste, é Shavuot, é em Jerusalém. Ali, a comunidade dos seguidores de Jesus só tem judeus, e alguns convertidos ao judaísmo e tementes a Deus, que estão ligados aí à comunidade judaica. Aí em Atos 8, os samaritanos recebem. Então eles não tinham recebido o Espírito. É um Pentecoste samaritano. Cornélio é um gentil, porque tem essa lógica de Atos, né, que você, Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra. E aqui você tem esses discípulos de João que estão entre o Antigo e Novo Testamento. Eles sabem que o reino chegou, eles sabem que é hora do arrependimento e de crer que o reino chegou, mas eles não ouviram a mensagem toda. Agora que eles vão entender. Paulo vai dizer, olha, o batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus.
Aí eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Eu não tinha nem entendido ainda qual era a missão, o que Jesus tinha feito. Aí Paulo impôs as mãos, e não diz que eles foram batizados no Espírito, diz que eles veio sobre eles o Espírito, e eles começaram a falar em línguas e a profetizar. Então aí você entende a realidade. O Espírito, quando vem pela primeira vez, ele então vai sobre judeus, samaritanos, gentios e sobre estes que estão entre o Antigo e o Novo Testamento, que é o caso do discípulo de João. Então a questão é, a pessoa hoje pode ter uma experiência de poder com o Espírito? Sim, o Novo Testamento não a chama de batismo no Espírito, e nem diz que isso é uma segunda bênção. E no meu entendimento, a pessoa pode até ter uma segunda, uma terceira, uma quarta experiência. Veja que no Pentecostes os discípulos receberam o Espírito, em Atos 4:31 eles foram cheios do Espírito novamente. Então, as pessoas podem ter essas experiências, mas elas não santificam o indivíduo, elas não fazem dessa pessoa um cristão diferenciado e superior aos outros, e elas não são uma doutrina específica. Por isso que não se usa esse termo, o batismo aqui, que tem outro significado no Novo Testamento. Vamos lá, uma última fechando aí. Ricardo Oliveira, o melhor é buscar o fruto do Espírito do que os dons do Espírito? Então, não é uma coisa contra a outra, né? Porque os dons do Espírito também não se limitam, né, a línguas ou milagres. Tem uma lista de muitos dons do Espírito. Todo mundo deve servir a Deus. Agora, é claro, sem o fruto do Espírito, né, que envolve aquilo que é tão destacado lá em Gálatas 5, né, verso ali 21, 22, né, aí você tem, de fato, todo aquilo que envolve bondade, né, benignidade, mansidão, domínio próprio, tudo isso é fundamental. Então, uma coisa deve estar junto com a outra para que a pessoa tenha uma fé cristã completa, né? Então, eu entendo que, terminando aqui a nossa live, que aqueles de tradição carismática podem e devem aprender muito com os irmãos de caminhada tradicional. E também os tradicionais devem ser abertos e aprender muito com aqueles que vêm de um contexto mais avivado, mais renovado, porque há possibilidade de um equilíbrio, um mútuo entendimento entre doutrina e vida consagrada e dedicada a Deus. Muito obrigado pela atenção de todos, obrigado demais pela sua paciência.